Olá, eu sou a professora Isabel e o meu propósito é te ensinar a acelerar a alfabetização da criança com deficiência intelectual. Então vamos logo ao nosso tema de hoje, que é os 3 elementos para ter sucesso na alfabetização da criança com deficiência intelectual. Eu vou te mostrar, na verdade, são os 3 critérios universais de mediação. Tem gente que diz que é mediadora. Eu sou mediadora, mas não conhece os critérios de mediação. E dentre esses critérios, existem 3 que são os critérios universais. Eles compõem esses elementos que são necessários para você ter sucesso na alfabetização da criança com deficiência intelectual. Quais são esses critérios universais? Veja bem, para que a alfabetização seja mediada, né, ou considerada mediada, ela precisa usar esses 3 critérios universais. Esses 3 critérios universais é muito fácil de aprender a usar. É muito fácil, certo? O primeiro critério é o critério de intencionalidade e reciprocidade. Tem 2 nomes, né? Mas eles são complementares, eles são juntos, igual o educar e cuidar, né? Que a gente tem na educação. Então, o primeiro critério é intencionalidade e reciprocidade. A mediadora, ao invés dela mostrar o que é para fazer, como por exemplo, faça essa atividade, faça a sílaba Fá. E a criança tem que fazer. Ou, por exemplo, ela vai dizer para as crianças, olha, escreva a sílaba Fá. Fá, 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 Fá. Ou ela vai dizer, complete com o A. A. Ou ligue a sílaba com o desenho. Então, a professora, ela apresenta essa atividade, né? Ou essa aqui, por exemplo, ligue os números à quantidade. Então, conta e liga o número. Conta e liga o número. Ok, essas atividades, se você não deixar claro para a criança o que vai ser feito nessa atividade, provavelmente essa atividade é considerada uma atividade de exposição direta. As atividades de exposição direta, elas não contribuem com a aprendizagem em si, certo? Porque se a criança faz e faz sozinha, é porque ela já sabe. Se já sabe, é porque já aprendeu, já guardou na memória. Mas ela não guardou na memória. Chega no outro dia, ela não sabe, então ela não aprendeu. Por isso que a gente não deve usar a exposição direta. A gente deve usar a aprendizagem mediada, a alfabetização mediada. Então, não posso expor a criança diretamente a esse estímulo sem ela saber o que realmente envolve aquela tarefa, né? Então, a mediadora, ela precisa deixar claro o que vai ser feito nessa tarefa e por que vai ser feito nessa tarefa. Então, ao invés de eu só mostrar e explicar o que é que tem que ser feito, eu tenho que deixar clara a minha intencionalidade. Então, por exemplo, numa tarefa dessa, eu digo o seguinte, olha, hoje eu vou te ensinar um som novo de uma letra. Esse som é o som do e é muito fácil para fazer esse som. Você só tem que prestar atenção na minha boca, né? Como a minha boca fica. Aí é muito fácil fazer esse som. Tá vendo? Então, a criança não está num treino ortográfico e fazendo por modelo ou por memorização. Ela está fazendo porque eu deixei claro a minha intencionalidade, eu estou mostrando para ela um som novo, eu busquei a atenção dela para a minha boca. Querem ver um outro exemplo? Eu posso falar assim, olha,
Olha, eu vou falar um nome, uma palavra, e você vê qual é o som que está faltando para completar essa palavra. Mas preste muita atenção na minha boca. Cada som vai sair bem devagar. Tá vendo? Então é diferente. Eu não quero que ela só complete aqui com as vogais. Eu quero que ela preste atenção no som. Preste atenção na articulação da minha boca. Então não é simplesmente fazer tarefa. A alfabetização mediada, ela envolve recursos fonoviso-articulatórios, e a criança precisa ter a sua reciprocidade, ou seja, ter a sua atenção na tarefa que eu estou propondo. Então, toda tarefa de alfabetização tem que ter intencionalidade. Agora eu pergunto para você, qual a diferença entre eu chamar a atenção da criança, né, para a tarefa, deixar claro o objetivo, e aquela que eu só mostrei a tarefa e expliquei como era para fazer? Veja bem, a mediadora, ela tira a criança da percepção visual da tarefa, tira a criança dessa percepção visual, e a criança vai começar a pensar sobre a tarefa. No caso aqui, pensar sobre os sons das letras. Então, a minha sugestão para você trabalhar a intencionalidade e a reciprocidade, que é o primeiro elemento para conseguir alfabetizar uma criança com deficiência intelectual, é você selecionar o estímulo, um estímulo que seja mais adequado para garantir o envolvimento dessa criança na atividade. Buscar a atenção dessa criança. Quando a gente deixa clara a nossa intencionalidade, é isso que a gente quer, buscar a atenção dela. Como é que você consegue buscar a atenção de uma criança com deficiência intelectual? Tem 3 também elementos essenciais, e tira e queda, como a gente diz, né? Primeiro, a gente chama a atenção da criança por curiosidade. Hoje eu vou ensinar um som novo para você. É uma curiosidade. Ou um desafio. Eu acho que você não vai conseguir adivinhar. Eu estou desafiando a criança. Ou é fonte de interesse dela. Ela deseja saber como é que é o som daquela letra. Então, veja bem, a intencionalidade, ela garante a atenção. Então, se o teu aluno não tem atenção e você diz, eu estou tentando alfabetizar ele, mas ele não presta atenção, tá aí. Está faltando na sua prática pedagógica esse elemento. Você deixa claro para a criança qual a sua intencionalidade. O segundo elemento, né, é o critério de mediação de transcendência. Isso é maravilhoso. Isso significa que a criança, ela tem que ir além da tarefa. Ela não pode ficar só nessa tarefa. Ela não pode só ficar agrupando esses elementos. Porque para alguns é muito fácil. Faz rapidinho, né? Mas você tem que sair dessa tarefa e fazer a criança pensar além dessa tarefa. Por exemplo, você já escutou alguém falar uma palavra que tem esse som? Ou algum barulho na natureza que faz esse som? O som não está ali. Eu não estou dando pistas para ela de desenho, tipo vento, uma flor, não estou dando pistas. Eu estou fazendo ela pensar nessa possibilidade. É abstração pura. Então aí já é um treino cognitivo de abstrair, de transcender o aqui e agora, certo? E uma coisa que para mim, eu gosto de usar essa palavra, talvez eu não deveria, mágico, porque realmente é mágico, tá? Porque assim, quando a criança com deficiência intelectual, ela é submetida a uma tarefa onde ela tem que transcender, ou seja, pensar em algo que está além da tarefa,
eu faço uma coisa muito importante no cérebro dela. Veja bem, vamos pensar que o cérebro, né? Bem aqui no meio, nessa partezinha azul, aqui, ó. Eu vou pegar ela, ó, aumentei pra gente ver. Não é um ET. Isso aqui, vermelhinho, são as amígdalas e esse aqui é o hipocampo, certo? Então, assim, ó, quando você faz a criança ter transcendências, é aqui no hipocampo que ocorre essa elaboração da memória de longo prazo. Então, quando eu faço a criança pensar numa festa que aconteceu, num objeto que ela tem em casa, onde é que ela pode encontrar, por exemplo, flor, né? Flor. Você já viu uma flor em algum lugar? Flor começa com esse som, flor. Começa. Então ela vai pensar no jardim. E onde é que ela já viu um jardim? Onde é que ela já viu uma flor? Tudo isso é transcendência, é abstração, né? E quanto mais transcendência, mais a criança vai guardar na memória de longo prazo. Então aquela memória de trabalho do sonzinho do F vai ganhando sentido e vai sendo armazenado lá no hipocampo e nas amígdalas, que é a área responsável pela memória e pelas emoções. Então não basta você repetir o som da letra para guardar na memória, tem que fazer transcendência. Tem que fazer transcendência. Tem gente que diz, eu já trabalho com método fônico, mas não dá. Mas você precisa fazer transcendência, senão não funciona. Entendeu? O som pelo som, só a repetição e memorização do som não garante aprendizagem. Você tem que pensar, ou no caso, a criança, ela tem que pensar sobre os sons e relacionar esses sons com as vivências que ela já teve. Então, quando você pergunta onde podemos encontrar esse som, ou né? Isso vai fazer com que a criança conecte as suas experiências do passado, que está guardado lá na memória de longo prazo, com a memória de trabalho, com aquilo que ela está fazendo ali. Tá bom? Então é essencial você fazer transcendência. Quanto mais transcendência, mais significado. E isso então vem ao encontro do terceiro elemento, que é o critério de mediação de significado. É aí que está toda a energia para a alfabetização, sabia? Porque a criança ela vai fazendo as transcendências e vai construindo, agregando, né, um sentido para esse som dessa letra, para esse som. Eu sempre falo, né, que construir um significado sobre alguma coisa é se envolver emocionalmente com aquilo. É quando eu lembro que a flor do jardim da minha mãe começa com um F, que tem um som de e que eu consigo falar várias palavras com fumaça, foguete, faísca, fauna, flora, flor, floresta. Consigo pronunciar todas essas palavrinhas? Isso trabalha com a minha questão emocional. Então, o sentido, né, ele está agregado a um caráter afetivo. Então, a criança, ela vai vendo que esse som tem um sentido e que esse som a gente pode ler, e aí ela está conseguindo ler algumas letras, ler algumas palavras, ela consegue escrever esse som. Isso é motivador. Especialmente por quê? Porque do lado esquerdo do cérebro há uma caixa, um circuito, né, muito complexo, chamado caixa cerebral de letras. E ela fica muito próximo do hipocampo, que é a parte responsável pela memória, e das amígdalas, que é a questão emocional. A amígdala é esse aqui, ó, vermelhinho. Então, veja bem, a criança está trabalhando,
está se sentindo motivada, emocionalmente acredita, tem esse sentimento que é competente, está fazendo sentido. Então, gente, há uma conexão tríplica nessa caixa cerebral de letras, que é a questão do significado do som, a articulação desse som e a pronúncia desse som. Porque nessa caixa cerebral de letras, ela faz isso, ela recebe o som e distribui. Distribui entre uma área do cérebro que vai ser responsável pelo significado, pela articulação e pela pronúncia. Então tá aí, é importante você construir um significado. E aí a criança, então, ela vai dando sentido, né? Se guardou na memória, é porque aprendeu. A gente não aprende para guardar na memória, a gente guarda na memória para aprender. Essa é a lógica. Elas ficam muito felizes, elas começam a compreender que ler e escrever é muito fácil. É muito fácil. Porque basta ela perceber a articulação do som, a pronúncia correta dos sons das letras, e ela vai, então, transcendendo, relacionando o som, né, com algo que pode ser lido, com algo que pode ser escrito, e aí a gente tem, então, a consolidação da memória de longo prazo, tá bom? Vejam bem, esses 3 critérios de mediação universais, que são elementos essenciais para a alfabetização. Você tem que utilizar esses 3 elementos para poder alfabetizar a criança com deficiência intelectual, certo? Porque esses 3 critérios universais aceleram a alfabetização. Você não vai perder mais tempo, vai ser, certeiro, né? Não vai perder tempo. Você tem que aprender a usar esses 3 critérios universais na sua sala de aula. E vou dizer uma coisa, é muito fácil. Viu como é fácil aqui? Eu expliquei para você. Então, assim, é muito fácil. Experimenta com qualquer coisa. Amanhã de manhã, se a sua criança não está com você agora, experimenta oferecer um brinquedo, mas deixa claro o que você quer dela com esse brinquedo. Depois você pergunte se ela já viu esse brinquedo em algum lugar e depois por que esse brinquedo é importante ou por que você deu a ela esse brinquedo. Eu tenho certeza que ela vai responder todas as perguntas. Lógico que a gente tem as crianças que não são verbais. Aí existe uma outra técnica de mediação que eu vou fazer uma live específica sobre isso. Como se dá a aprendizagem mediada da leitura? Né? Da leitura. Apesar da criança com deficiência intelectual usar os olhos quando lê, a leitura, ela não é visual. Sabia disso? Ela é fônica. É uma decodificação dos sons. Eu posso pensar, poxa, eu trabalho só o visual da minha criança. Trabalho muito visual de juntar isso com aquilo, qual é a letra essa, né? Qual é o B, qual é o C, qual é o D, qual é o F. Talvez isso não seja o caminho, né? A criança, ela lê, quando ela aprende a ler, ela lê porque compreende o som da letra grafada no papel. Essa é a ideia. Todas as mediações dos sons das letras, a mediadora ela vai usar esses 3 critérios universais aí, esses 3 elementos, né? De intencionalidade, reciprocidade, significado, transcendência, vai usar. O primeiro critério é a intencionalidade. Então, vamos pensar um pouco mais sobre a importância dessa intencionalidade. Quando você fala, hoje vamos aprender um som novo, isso é uma atitude da mediadora. Porque a mediadora,
ela quer direcionar a atenção da criança, ela quer qualificar essa atenção, ela quer aproveitar esse tempo que a criança está ali olhando para desenvolver toda essa percepção clara e precisa, que não é visual. Quando eu falo de percepção clara e precisa sobre um som de uma letra, é quando a criança começa a pensar sobre esse som. E não só ver a letra e dizer, esse é o B, esse é o C, esse é o D. Não é visual, entendeu? Então, a intencionalidade, ela precisa destacar todos os sons das letras para as crianças com deficiência intelectual. E esses sons são apenas 26. Com eles, você escreve e lê, e fala e escuta tudo da nossa língua portuguesa, né? Quando você deixa clara a sua intencionalidade, é nítida a atitude da criança. Que atitude é essa? Você acaba atraindo a atenção dela para aquilo que você quer explicar. Como é que eu posso conseguir mais, né, essa atenção da criança? Quando a gente trabalha os 26 sons do nosso alfabeto, a gente pode trabalhar com dramatização, com gestos, mostrando ponto articulatório. Isso facilita muito a compreensão, porque nós, né, fomos alfabetizadas de um jeito. E esse jeito, muitas vezes, você quer alfabetizar a sua criança com deficiência intelectual. Só que uma criança neurotípica, ela pega esses sons das letras, mapeia tudo no lado esquerdo, direito do cérebro e depois passa para o esquerdo. A criança com deficiência intelectual, ela não tem essa facilidade. Então, nós temos que ativar só a parte que realmente é responsável pela alfabetização. A parte da caixa cerebral de letras, que é onde a neurociência prova que ali é que a criança compreende a escrita e a leitura. Então, quando eu trabalho o som da letra por dramatização, por gestos, mostrando o ponto articulatório, eu facilito essa percepção clara e precisa desse som. E é a intencionalidade que garante realmente mesmo a atenção da criança, certo? Agora, eu quero que você pense agora comigo, qual a maneira mais eficaz de fazer com que a criança acompanhe as suas explicações? Eu já vi muita coisa, né? Mas existe uma coisa muito fácil, que é a intencionalidade. Com a sua intencionalidade, você consegue direcionar a atenção da criança. Tem professores que dizem, ele não presta atenção, nunca presta atenção, não se concentra. Então, essa prática pedagógica está precisando de intencionalidade e reciprocidade. Isso é muito, importante. A intencionalidade, ela pode ser verbal, ela pode ser gestual e ela pode ser pictórica. Então, quer dizer que a criança que não verbaliza pode entender a minha intencionalidade. Veja bem, isso, né, é importante. Esse critério de mediação, que é universal, por que ele tem esse nome de universal? Porque ele tem que estar presente em todas as atividades que você fizer com a criança com deficiência intelectual. Talvez aí seja um dos problemas que a sua criança não esteja aprendendo. Então, esse critério de mediação é o primeiro passo para você acelerar a alfabetização da criança com deficiência intelectual, ou seja, ela aprender a ler. Agora, veja bem, se você realmente está disposta a fazer a diferença na vida da criança com deficiência intelectual, ou seja, alfabetizá-la, você precisa aprender a mediar, precisa usar o critério de intencionalidade. Não dá mais para oferecer uma tarefa
entendeu? E fazer a criança fazer, e no outro dia não lembrar de mais nada. Eu sou apaixonada pela mediação cognitiva. Eu sou apaixonada porque ela é o caminho para você conquistar a alfabetização da criança com deficiência intelectual. Então, nesse caminho, há várias coisas que você vai encontrar. Uma delas é a intencionalidade. Se as suas tarefas não têm intencionalidade, essa criança vai ter muita dificuldade em compreender por que eu estou fazendo essa tarefa. E uma criança com deficiência intelectual, ela precisa saber disso. Porque senão ela não vai ver sentido nenhum em fazer aquilo. Às vezes vai até se negar a fazer. Olha, e aí eu quero te fazer uma pergunta. Especialmente professora, né? Às vezes até mães que se desafiaram, né, a tentar ensinar o seu filho em casa. O que você tem feito para conseguir alfabetizar a sua criança com deficiência intelectual? Essa sua escolha tem conquistado resultados? A sua criança com deficiência intelectual está lendo? Não? Então, você tem que mudar. Chega de perder tempo. Se a sua criança já tem 14 anos e não aprendeu a ler, não é porque ela é deficiente intelectual. É porque você não utilizou a abordagem adequada. A sua intervenção, a sua aula não teve intencionalidade. Não usou os elementos, né, essenciais para conseguir alfabetizar. Chega de perder tempo, gente. Você não acha? Já perdeu tempo. Agora nós temos que correr atrás dessa criança que está com 14 anos, já está no 9º ano e não sabe ler. Para ela se alfabetizar. Porque esse é um direito humano. Um direito cultural. Porque a nossa cultura é uma cultura letrada. Nasceu gente, é inteligente, já dizia Piaget. Então, nasceu gente, é inteligente. Só precisamos corrigir o que está com deficiência, né, que são as funções cognitivas, e melhorar o desempenho dessa criança para a alfabetização. Agora, vamos continuar esse nosso tema, né, que esses 3 critérios universais, eles são muito bons, né, dá uma certa energia para a gente. Então, assim, por que o critério de mediação de transcendência ajuda na alfabetização? Pensa, a criança com deficiência intelectual, ela tem dificuldade em guardar na memória. Isso até parece um dito popular, né? Todo mundo fala, não guarda na memória, não guarda na memória, não guarda na memória o nome das letras, os sons das letras. Não guarda. Não sabe qual é o B, qual é o C, qual é o D. Tudo bem. Esse critério de mediação, de transcendência, ele faz exatamente isso. Faz a criança guardar na memória e lembrar no outro dia do que aprendeu. A transcendência é onde a criança relaciona o som que aprendeu com uma experiência que teve. Então, quando você explica lá o som, por exemplo, o som do F, né, que a gente está colocando aqui como exemplo. Eu posso pedir para a criança, escuta bem esse som. Onde encontrar esse som na natureza? É o som que o vento faz. Pelo menos aqui no sul de Santa Catarina, que tem o vento sul, é assim que ele bate na nossa janela. E coisas com esse som? E coisas? Você já viu alguém dizendo alguma palavra com esse som? Você já falou alguma palavra com esse som? Então, assim, nesse momento a criança vai conectar esse som, certo? Com algo que ela vai lembrar. Quando a gente lembra, é que está lá na memória de longo prazo. Ou ela lembra, ou ela imagina, que também tem esse tipo de transcendência. Mas é muito mais fácil ela lembrar, certo? É muito mais fácil ela lembrar. Mas ela também pode imaginar.
sendo feito esse som. Então, quando a criança recebe o estímulo do som da letra, ela começa a fazer essas conexões com a memória, essas transcendências, ela vai construindo a consciência fonêmica, ou seja, que o som, que as letras têm um som. E isso é muito motivador, né? E prepara essa criança para ela lidar com situações mais complexas. Então, quando ela vê uma palavra que ela nunca viu, ela vai pegar esse som e vai decodificar essa palavra. Diferente das nossas crianças que ficam apavoradas quando elas já decoraram várias palavrinhas, dado, gato, pato, sapo, e aí vem uma palavra nova e ela não sabe ler. Então, para mim, isso não é leitura, é memorização. Primeiro, a criança tem que aprender a ler. E depois ela tem que aprender a escrever. Depois, interpretar e compreender. Então, esse é o processo que se usa para alfabetizar uma criança com deficiência intelectual. E aí, com a transcendência, ela vai transferindo o que aprendeu sobre esse som, né, com situações diferentes de leitura, de escrita. Para mim, a transcendência é a parte mais humana da mediação, sabia? Porque eu estou respeitando a própria experiência que a criança tem sobre esse som. As primeiras ideias que ela me traz sobre esse som. Ah, esse som parece que é um avião subindo no céu. Não é o A de avião que ela quer dizer, é o som. E para mim importa o som, porque é o som que ela vai usar para ler e depois para escrever. Então é muito importante isso, gente. O critério de mediação de transcendência ajuda na alfabetização das crianças com deficiência intelectual, porque consolida, sabe, a memória de longo prazo e ainda motiva a criança para aprender. Eu sempre falo, a criança com deficiência intelectual não tem que aprender a ler, ela tem que ler para aprender as outras coisas. Porque tudo depende de leitura. Tudo depende do nosso mundo é letrado, né? Então a leitura está aí. Então não adianta querer, ela tem que aprender para poder ler. Ela tem que aprender as letras para poder ler. Não se lê com o nome das letras. Ela tem que aprender a ler os sons das letras, né? Compreender esses sons, decodificar, saber que cada letra tem um som, esse som é um código, e eu tenho que usar esse código para ler e para escrever. Agora eu quero fazer uma pergunta para você, tá? Você está gostando da forma como você ensina, ou você alfabetiza, ou tenta alfabetizar uma criança com deficiência intelectual? Gosta? Muito bem. Então, quer dizer que ela está aprendendo a ler. Ou ela virou uma copiadora? Se virou uma copiadora, não dá. Aí eu quero te dizer que você é capaz de enfrentar esse desafio. Você é capaz de enfrentar esse desafio de alfabetizar uma criança com deficiência intelectual. Não pense que é impossível. Não pense. E ó, outra coisa, não tem idade. Eu falo muito de criança porque eu escolhi trabalhar com crianças da educação infantil e anos iniciais. Mas eu tenho várias mediadoras de excelência que estão trabalhando com adultos. Certo? Mas o nosso desafio hoje é realmente alfabetizar as nossas crianças com deficiência intelectual, porque elas estão no primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, quinto ano e não aprenderam a ler ainda. E às vezes o diagnóstico está lá, é uma deficiência intelectual leve, é uma deficiência intelectual moderada. Jesus Cristo, se tem isso no diagnóstico dessa criança, ela se alfabetiza. Isso tem que entrar na cabeça de vocês.
ou na sua cabeça, né, que está me ouvindo aí. Então, assim, ó, as crianças com deficiência intelectual, com TEA, com síndrome de Down, essas que estão lá na escola, que você é responsável, todas elas podem se alfabetizar. Se você quer isso, se você tem esse desejo, então você conte comigo, porque tem um jeito, tem uma ação que deve ser feita. Agora vamos para um outro critério, que a gente está falando aqui dos 3 elementos, né? Eu já falei da intencionalidade e reciprocidade, já falei da transcendência, e vamos falar do terceiro elemento também, que é o critério de mediação de significado. Por que esse critério é essencial para a alfabetização mediada? A criança, ela tem que saber que com o som das letras é que você usa para ler, escrever, interpretar e compreender. Esse é o significado da alfabetização. Tem gente que acha que alfabetizar é só ler algumas palavras que decorou. Sabia que uma criança com deficiência intelectual consegue decorar de 30 a 50 palavras e ler essas palavras quando ela vê? Dado, pato, galo, sapo, rato, cuca, jaca, jacaré, anel, igreja, e depois ela não consegue mais nada. Por isso que tem mãe que fala assim, ó, ela, olha, ela sabe o nome de todas as letras, ela só não sabe juntar, mas ela sabe ler umas palavras, várias palavras ela consegue, ela estava lendo e agora regrediu. Não regrediu nada, nunca aprendeu a ler. Você estava iludida. E a professora também, né? Então, assim, ó, esse critério de significado, a criança vai construir essa ideia, né? De que pode ler e que a gente precisa, para a gente ler, a gente precisa ter uma percepção clara e precisa do ponto articulatório, desse som. Eu preciso praticar esse som, seja de forma lúdica, divertida, tem que praticar. E a mediadora, ela vai dando feedbacks para ver o progresso dessa criança, porque, veja bem, alfabetizar uma criança com deficiência intelectual é o mesmo percurso cognitivo, mas aqui na prática nós temos uma estratégia pensada, articulada para acelerar esse processo, porque essa criança já perdeu tempo. Se não está alfabetizada, já perdeu tempo, né? E aquela que ainda não está na alfabetização, para ela também não perder tempo. Então, a gente acaba acelerando. Então, tem um passo a passo. Isso é óbvio que tem um passo a passo, né? Mas o que a mediadora mais faz é usar esse passo a passo e motivar essa criança para ela aprender cada vez mais. Vou dizer, ó, você deve ter aqui na sua sala ou na sua casa aquela caixa com as letras, né? Às vezes de madeira, de TNT, de emborrachado, beleza. As crianças, elas não aprendem a ler manuseando letras, ou escrevendo essas letras num papel, ou reproduzindo uma tarefa escolar por tentativa e erro. Você está perdendo tempo com isso, gente. A mediadora, ela valoriza o som da letra, ela valoriza algo, ela incorpora nesse som um significado. Então, isso faz a diferença. Então, a mediação de significado já começa quando a mediadora apresenta esse estímulo para a criança. Então, quando eu digo, olha, hoje eu vou falar umas palavras e você vai descobrir o som que está faltando. Só que eu vou ler essa palavra bem devagar, letra a letra, som a som. E você vai descobrir qual é o som que tá faltando nessa palavra. Então, nesse momento que eu estou deixando clara a minha intencionalidade, aqui a criança já começou a construir um significado, tá? Porque ocorre ao mesmo tempo, né? Ocorre ao mesmo tempo. Quando você faz isso,
Então, você vai preparando essa criança para receber esse som. Você prepara o som específico que quer construir um significado. E por que isso é importante? Por que é importante você fazer todo esse rodeio, né? Para a criança aprender o som. Olha, para você tirar essa criança dessas tarefas de memorização, de repetição, tá bom? E levar a criança para um nível mais cognitivo. Melhorar a cognição dela, melhorar o pensamento. Então você vai pedir para essa criança repetir esse som, olhar para sua boca, como é que a boca fica quando eu pronuncio um som. Isso é muito importante. Agora, um alerta para todas vocês. Se você apresenta um som para a criança, o som de uma letra, né? Mas você não questiona essa criança como usar, por que usar esse som, ou ignora mesmo o som da letra, apresenta só o nome, ou você não consegue construir ou fazer com que a criança perceba o significado desse som, né? Então, a sua prática, a sua atividade não vai ter um efeito significativo sobre a aprendizagem da leitura dessa criança. É essencial que você, ao apresentar um som novo, questione sobre esse som, né? Então, fale desse som, relacione palavras faladas, não escritas, faladas, que tenham esse som, né? Para a criança realmente fazer essa relação que você fala som. Meu nome, muitos já viram isso, né? Vou falar o meu nome usando o nome da letra. Isabel. Falou Isabel? Não. Isso é soletrar. Agora, eu posso dizer o som do meu nome. Isabel. Esse é o som. Aí eu falo bem rapidinho e fica tudo junto. Isabel. É som, eu só falo som. Eu acho que você também. A criança tem que compreender isso. Agora, você sabe que alfabetizar uma criança com deficiência intelectual é possível. Tem um caminho, uma estratégia funcional, cientificamente comprovado. E isso é muito bom. Quem está assistindo hoje aqui, essa live da jornada da alfabetização mediada, a live de aquecimento, né? Você deve estar pensando, e agora? O que é que eu faço? Agora essa mulher falou que tem jeito. Como é que eu faço? Só tem as duas opções. Ou você se cala, não conta isso para ninguém, tenta me esquecer, ou você vai ter que fazer diferente. Não tem outra opção. Ninguém mais consegue dormir sabendo que é possível alfabetizar uma criança com deficiência intelectual e não faz nada, né? Então, assim, o que você pode fazer? Eu vou dizer para você agora o que você não pode fazer, tá? O que você não pode fazer é usar qualquer método, né, para tentar alfabetizar uma criança com deficiência intelectual. Existe um método específico. Já que a sua criança não está evoluindo na leitura e na escrita, então não adianta você baixar nada da internet. Essas atividades que você baixa da internet não funcionam. Por quê? Porque ela não tem vida própria. A atividade não é mediada. Ela não se automedeia sozinha. Tem que ter uma mediadora para fazer a criança pensar sobre essa tarefa. Então você pode pegar uma apostila e tentar fazer essa apostila toda. E chega no final, a criança não se alfabetizou, decorou algumas palavrinhas. O que você faz então? Você tem que aprender a mediar, não tem outro caminho. Esse é o caminho, certo?
Como acelerar essa alfabetização? Poxa, meu filho já está com... Hoje eu recebi, né? Até respondi no story. O adulto já tem 19 anos, com síndrome de Down, e não se alfabetizou. Então, como é que eu posso acelerar essa alfabetização, né? Aqui, lógico, que eu vou falar para criança, mas é o mesmo processo para adulto e para criança. Durante 30 anos da minha vida, eu fiz atendimentos de crianças com deficiência intelectual, paralisia cerebral, TEA, dei orientações para pais, professoras, e daí eu construí uma maneira particular, né, de alfabetizar as crianças com deficiência intelectual. Mas não é uma coisa de achar. Ah, Isabel achou. Quem não me conhece sabe que sou doutora em educação. E doutora em educação, a gente é meio doida, né, por pesquisa. A gente vai atrás de evidências científicas. Nada para nós a gente aceita de achismo. É sempre assim, quero ver como é que funciona. Deixa eu ler quem fala sobre isso. Quero ver esse cara. Então, a gente pesquisa muito sobre, né? Então, o que acontece? Essa abordagem de conseguir alfabetizar uma criança com TEA, com deficiência intelectual, com síndrome de Down, tem uma base sólida em evidências científicas sobre a mediação cognitiva ou a aprendizagem mediada e a neurociência, tá? Essa maneira de fazer uma intervenção da alfabetização mediada, primeiro você aprende como o cérebro funciona. Como é que o cérebro de uma criança funciona quando ele recebe um estímulo sonoro? E como é que ele recebe, como é que o cérebro funciona quando recebe um estímulo visual, né? Um visual que tem gente que usa muito, né? Gato, e coloca um gato, a palavra gato e gato, pato e um pato, rato e um rato. Então, como é que o cérebro funciona quando ele recebe um estímulo visual? E como ele funciona quando ele recebe um estímulo sonoro? Então, você aprende isso. Depois você aprende os 3 critérios universais que devem estar presentes em todas as suas atividades diárias, todo dia. É muito importante que você deixe claro para as suas crianças qual a sua intencionalidade, faça elas ter transcendências e busque um significado daquele encontro. E coisas mais específicas, né? Porque tem criança com deficiência intelectual que não é só porque ela tem deficiência que não aprende e tal, algumas coisas também dificultam a aprendizagem dela. Por exemplo, uma criança com TDAH, às vezes não tem uma deficiência intelectual, mas não consegue se concentrar. Uma criança com TEA, que também, né, tá ali. Então, a gente pode usar um critério de mediação específico, que é a mediação de regulação e controle do comportamento. Por isso que é específico. Um passo além para a gente alfabetizar também essas crianças é você aprender a usar as operações mentais. Aqui está localizada exatamente a dificuldade da sua criança. Por quê? As operações mentais, elas agem lá nas funções cognitivas, e são as funções cognitivas que não estão funcionando adequadamente. Mas essas funções podem ser corrigidas quando você usa a operação mental certa. E aí, beleza, né? O nosso papel de mediador é essa. Fazer perguntas que vão acionar as operações mentais que vão corrigir as funções cognitivas. É isso que a gente faz. Mas de onde saem essas perguntas? Então, se eu tenho uma tarefa, eu não posso só apresentar a minha intencionalidade, eu tenho que planejar essa tarefa. Sabe quando a professora planeja a sua aula, a mediadora planeja a sua intervenção mediada, para a gente fazer bem certo as perguntas. Olha, espero que você tenha gostado do nosso encontro de hoje. A gente se vê num próximo encontro. Um beijo grande e gratidão por estarem aqui comigo.